Você ouve agora mais um episódio do EvexCast. Oferecimento Instituto Evex, cuidando de empresários e das suas empresas. Bora lá, pessoal, começando nossa temporada do EvexCast 2023. Afinal, janeiro acabou, acabaram-se as férias, a mamata, o feriado. Quem estava aí emendando só o Réveillon até agora, né? Um mês aí. Mas para muitas pessoas o ano já começou. Quente. Começou quente, né, Valéria? Quente. Pra gente mesmo, né? A gente aqui não parou. Não. Eu não tô sabendo desse negócio de feriado, de férias, de coisa ainda. Nada, né? Nem tive notícia disso ainda, né? Pois é, só que vamos lá, pessoal. A única coisa que eu sei que parou, Valéria, no mês de janeiro foi São Pedro em cima de Belo Horizonte. Mas isso ele resolveu parar desde outubro. Nossa tá em Belo Senhora, Horizonte. BH, Minas, nossa, como choveu, né? Mais do que... E tá chovendo ainda, né? É. E ainda vai chover por alguns dias. Até março, né? Como se diz, até as águas de março. Fecharem o verão, vai ter água aqui. É isso Mas aí. é isso. Pessoal, estamos hoje aqui, nosso primeiro episódio de 2023. Eu nem lembro que número que é que a gente parou no ano passado. Eu acho que são 42, 43 episódios. Esse vai ser o primeiro episódio da temporada 2, né? Então a gente isso. continua. Abre o número 1 de novo. O número 1 de novo? Temporada 2. Temporada 2. Episódio 1. Episódio 1. É igual o Netflix. Igual né? Netflix. É. Aqui é o Evex. Evexflix. Não. Baxflix. Baxflix. Ficou melhor. Pode ser Baxflix. Pois é. Meu pai do céu. Mas vamos lá, né, André? Vamos. Pessoal, dando aqui, né, então, nossas saudações para vocês que assistem aí nosso episódio número 1 da segunda temporada, nesse ano de 2023, aqui do Evex Educação Empresarial. E não poderia ser de outro jeito, o nosso podcast chama EvexCast, não é isso, André? É isso mesmo. E para poder começar, gente, olha só, a gente brincou aqui, o nosso ano começou, nós não tiramos férias em janeiro, a gente tirou antes, então já começamos desde aí do inicinho do ano, trabalhando quente, forte, firme aqui. Só que tem uma crença que a gente sempre escuta, que o ano só começa quando, André? Depois do carnaval. E gente, essa crença ela é tão forte que muitos empresários também acreditam nisso. Eu até acho super válido que muita gente tira férias, precisa mesmo tirar um tempo, né, para lazer, para poder descansar, para aproveitar a família. Mas alguns negócios não param, alguns param, né? Indústrias, algumas aproveitam para poder dar férias coletivas, algumas empresas da área de serviço também, o comércio, o varejo. Como eu tenho uma empresa, não para. Eu falo que os 2 dias do ano que a gente para é 25 de dezembro e 1º de janeiro, no varejo. Mas os empresários, muitos ficam meio que parados esperando passar o carnaval, porque a gente tem essa crença, né, que o ano só começa depois do carnaval. Principalmente no que diz respeito a investimentos. Investimentos que eu falo não é investimento financeiro em dinheiro, em banco, esse tipo de coisa não. É investimento na empresa, investimento na equipe, investimento em treinamento, em qualificação das pessoas, investimento em novos produtos, novos negócios. O pessoal fica esperando para fazer algum lançamento, alguma coisa, depois que passa o carnaval. Né? Na verdade, essa questão do carnaval, ele virou um marco, porque são tantas coisas que acontecem antes do carnaval, início de ano, e aí pensando mesmo aí no financeiro, de contas para pagar, pensando na pessoa física, né? IPVA, IPTU, matrícula de escola, material, uniforme escolar. Então acaba que férias junta Natal, né? Que todo mundo gasta com presente, com festa, Réveillon. Aí vem todas essas contas para pagar e aí dá aquele... todo mundo quer ter aquele fôlego, né? E aí joga para depois do carnaval, que às vezes acontece em fevereiro e às vezes acontece em março. Né? Também. Valéria, quando eu escuto essa conversa, né, de que as coisas no Brasil só começam
a funcionar depois do carnaval, do ponto de vista de negócios, né, para as empresas, eu penso o seguinte: quando é que você vai, como empresário, como empresária, recuperar esses 1 mês e meio, 2 aí praticamente perdido? Né? Sim. Se o empresário pensar dessa forma, porque essa conta chega, né? Principalmente porque no Brasil a gente tem outra crença que diz o seguinte, que a gente trabalha em média 5 a 6 meses só para pagar imposto, né? Pelo volume de imposto que a gente tem que pagar. E é alto mesmo, é alto né? mesmo, é alto, né? Muito alto, né? A gente pegar aí, por exemplo, a carga tributária total de uma empresa aqui vizinha nossa, por exemplo, no Chile é 9%, né? A nossa chega a 40%, dependendo do tipo de negócio que a pessoa, né, que o empresário tem. Então é um absurdo completo o volume de dinheiro que a gente paga para o nosso maior sócio, que não faz nada, né, para a gente, que é o governo, né? Então isso é um absurdo. Agora imagina se você tem que trabalhar 5 meses, 5 a 6 meses por ano, só para pagar imposto, e você já começa o ano com 1 mês e meio perdido, esperando essa história de o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval, você acabou aumentando o quê? Tendo que trabalhar, ao invés de 5 meses, trabalhar 6 meses, trabalhar 7 meses. O que acontece? A gente fica numa situação de ter que correr atrás do prejuízo, né? Ter que correr, e muitas vezes não dá tempo. Muitas vezes vai chegar lá no final do ano, sem bater meta, sem atingir o resultado que deveria, sem ter os recursos que deveria ter, porque ficou aí com esse período parado. Pois né? mas eu penso, André, que realmente é o quê? Uma falta de planejamento. Com certeza. Com certeza, porque as coisas estão funcionando. É o que eu tenho falado com meus clientes, né, de mentoria, que essa venda para alguns tipos de negócio, ela pode ser ruim, para outras é muito bom. Porque igual a gente falou assim, é época de material escolar, uniforme. Então é a melhor época para quem trabalha com esse tipo de produto, que vende material escolar, que vende uniforme escolar, tem a parte de matrícula de escola, a turma que faz aí a parte de transporte. Então, quem trabalha com pacotes de viagem, com turismo, né? hotelaria, sim. Né? E aí os empresários precisam de aprender a fazer esse planejamento do ano. Moda praia. Sim, moda praia, fitness, né? Moda de ginástica. É a melhor época do mundo para o povo poder fazer matrícula em academia. Academia, porque virou o ano, todo mundo, né? Quer começar Você sabe o que eu ano com aquela escutei um negócio sensação. bacana sobre isso? Não vou falar o nome da rede não, mas é uma rede que hoje é uma das maiores ou é a maior do Brasil, né? Eles têm um cálculo que eles fazem o seguinte: as matrículas de janeiro, elas batem a receita necessária para o ano inteiro para o negócio funcionar. Olha só. E só 30% das pessoas que fazem matrícula em janeiro chega no final do ano. Nossa. E continua pagando. Porque geralmente fecha o pacote, porque tem o preço melhor. Compra o ano inteiro, né? Compra o ano inteiro. Então eles já têm essa. Olha que coisa doida. Por quê? Aquele negócio, todo mundo vira o ano assim: esse ano eu vou fazer regime, esse ano eu vou emagrecer, eu vou entrar para academia, fazer aquele monte de promessa de final de ano. Não tem. Chega em janeiro, vão lá, faz matrícula. Não consegue. E 70% seguir. Não chega no final do ano. Olha só. Fazendo exercício. Mas o dinheiro fica lá. Porque já comprou o pacote, já pagou. Né? Exatamente. Olha só, então é isso que a gente está falando. Cada tipo de negócio, cada ramo, Isso é ele planejamento. tem uma sazonalidade para o negócio dele. Sim. Né? E é planejamento, porque eu vejo muitos empresários nesse início de ano no sufoco, por conta dessa crença. E muitas vezes tem realmente negócios que caem. No início do ano, o comércio, por exemplo, dependendo do lugar. Porque vamos pensar, a gente está aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte, o comércio cai? Cai. Belo Horizonte não é uma cidade turística. Janeiro é a época onde a maioria das pessoas procuram viajar, vai para o interior, vai para a praia, vai fazer a sua viagem de férias, e aí a cidade fica vazia. Então vamos pensar, o comércio esvazia.
Mas pensa nas cidades que recebem os turistas no verão. O comércio o quê? Está aquecido. Está aquecido, né? porque Tá as pessoas aquecido. estão, em vez de estar consumindo na cidade delas, estão consumindo onde elas estão. Então, tudo isso é planejamento. Mas o que eu ia falar é que eu vejo muito empresário apertado porque não se planeja para saber que, por exemplo, ele vai ter um janeiro e um fevereiro que são mais difíceis, às vezes, para o negócio dele, e não fez uma provisão no planejamento do ano anterior para poder ter uma sobra de caixa e aguentar tranquilamente esses 2 primeiros meses. Né? Com certeza, é. Então, essa falta de planejamento, ela vai interferir não só no faturamento, né, das empresas, como também vai interferir na continuidade do ano, né? Sim. Porque, de certa maneira, se você não faz esse planejamento prévio, e aí é muito interessante o que você falou, essa coisa da sazonalidade, a gente precisa conhecer, né, Valéria? Em cada tipo de negócio existe, né, essa Sim. questão da sazonalidade. E o que eu posso fazer? Né? Como que eu posso aproveitar essa questão da sazonalidade para adaptar o meu negócio para que eu não tenha perda ao longo do caminho? O que pode ser feito aí, além do planejamento, né? Olhar para essa questão. Olha, o planejamento ele tem que ser feito em cima de quê? De um calendário. Um calendário, eu venho, né, da área de marketing, eu falo que toda empresa ela precisa de ter um calendário promocional, que é o quê? Quais são as datas importantes para o meu negócio, isso muito com foco no varejo, mas eu falo que todas as datas, gente, do varejo servem para a indústria, servem por serviço. Tem várias datas que mesmo que elas não sejam boas de venda para você, mas pode ser uma data interessante para você manter contato com o seu cliente. Então, dentro do planejamento, precisa de ter um calendário promocional. Quais são as datas importantes? Pegar os feriados, entender aquilo dentro daquele mês que o feriado está, o dia da semana, o que ele pode impactar no seu negócio. Porque, igual, por exemplo, eu venho do varejo, há 34 anos que eu estou no varejo. Quando alguns feriados, quando ele cai no fim de semana ou quando ele cai no meio da semana, impacta na venda do mês. Com certeza. Por quê? Porque a gente tem já um histórico de vendas, né, da semana ali. Isso varia dentro do meu negócio de loja, a loja também, porque a gente tem lojas fora de Belo Horizonte, então isso impacta. Mas, por exemplo, se eu tenho um feriado que cai num domingo ou que ele cai numa quarta-feira, isso impacta na minha venda. E quem planeja, analisa, estuda isso durante um ano, no segundo ano ele já sabe como vai comportar, no terceiro, mais ainda, no quarto, e aí ele começa a ter um histórico do comportamento de venda do negócio de acordo com a sazonalidade. E aí ele cria campanhas já para isso, que seja para o período, ou que seja antes, ou que seja depois. Igual, por exemplo, você deu um exemplo aí de moda praia, por exemplo. Todo mundo que trabalha na área de vestuário faz aí o lançamento do verão no meio do ano. Por quê? Porque tem o pré-verão, né, que é ali na primavera, aí começa a vender o quente, é o quê? Dezembro, janeiro, até o carnaval, para essas linhas. Mas o que acontece? Se ele deixar passar o carnaval e não promocionar, não vender a coleção antes, como se diz no jargão, né, do varejo, ele vai ficar no fumo, né, daqueles produtos ali, vai ficar encalhado. Então, todo esse planejamento ele tem que ser feito. O carnaval, igual eu falei aqui no início, às vezes ele cai em fevereiro, às vezes ele cai em março. Então, tudo isso tem que ser colocado dentro do planejamento. Eu vejo assim, né, que eu acho muito legal, porque essa turma da moda, eles já estão muito habituados com isso, né? Sim. Com essa coisa da sazonalidade. Sim. Então, a época de comprar a coleção de inverno já começou, porque... Né, nós já a gente, semana passada, eu lembro que a gente foi no shopping que eu te mostrei. Bota. Eu olhei a vitrine de uma loja, né? Foi da Arezzo. Gente, aqui eu faço merchan, tá? Ninguém tá pagando, não, mas eu vi. Na semana passada, um lado, a vitrine de liquidação, vendendo, né? A preço saldo promocional, de, né, saldo de verão.
da em coleção pleno passada. janeiro, um calor do caramba no verão, porque nosso verão vai até março, até mais ou menos 20 de março, 21, né? Isso. A gente em pleno verão e já tem o preview de bota. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, tá tudo muito acelerado. Mas quer dizer, vai vender? Vai vender, porque tem quem compra, né? Mas eles já estão ali mostrando o que vem à moda, A já tendência, fazendo... como que vai ser, já né? mostrando a tendência, já fazendo um aquecimento ali dos clientes, né? Já Mas despertando o desejo, né? Mas é muito interessante, né? A gente vê essa visão e como que eu posso, né, adaptar essa mesma conduta, esse mesmo procedimento, né, de olhar para a sazonalidade e me antecipar, né? E me antecipar e me prevenir. Eu lembro aqui, Valéria, de um negócio interessante. Tem uma cliente nossa que faz mentoria comigo, Sim. que ela falou assim, eu tenho uma determinada época do ano que é minha época de baixa, porque ela trabalha com bichinhos, né? Trabalha com dedetização, né? Então o negócio dela é insetos, Eu bichinhos. achei que era alguém de pet. Esses bichinhos que a gente não gosta, não é os pets que a gente gosta, não. Né? Ela trabalha com aqueles outros bichinhos, escorpião, barata, rato, esse tipo de coisa. Sim. E aí, o que acontece? Ela disse que nessa época de junho, julho e tal, há uma baixa no negócio desse. Porque Por quê? no frio, porque esfria. E aí os bichinhos ficam todos escondidos. Eles se escondem. Não saem pra realmente, fora. né? Se a gente observar, essa época que a gente está agora é a época que eles realmente aparecem mais, né? Por conta do calor e tal e tudo mais. Então, a gente estava conversando sobre isso, e aí eu falei com ela, então, é uma época boa, essa época, para quê? Para visitar os clientes que já saíram e que, porventura, precisam voltar. É a hora de treinar o pessoal, fazer investimento em treinamento da mão de obra, capacitação da mão de obra. Por quê? Porque daqui a pouco vai começar o calor de novo, vai começar a época de chuva, eles vão começar a brotar para tudo quanto é lado e vai precisar de quê? De mão de obra qualificada. E é oportunidade também, né? Você está falando disso aí, André? Eu falo do empresário, ele tem um tempo ali para voltar para o negócio e ver outros produtos, outros serviços que ele pode estar agregando no negócio dele também, para poder pegar aquela temporada onde ele tem aquela baixa e o que mais eu posso fazer, né? A gente viu isso surgir muito na pandemia. Sim. Muitas pessoas que às vezes tinham uma empresa tiveram que se reinventar e saíram da pandemia com duas empresas, né? Tem cliente meu da área de transportes Sim. que ficou apavorado com o que ia fazer, né? Porque o transporte dele, o principal do transporte dele era escolar e todas as escolas fecharam. E aí, quando nós fomos conversar sobre isso, eu falei com ele, e aí? Qual que é o seu principal negócio? Aliás, é transporte escolar. Falei, não, seu principal negócio é transporte. Então vamos olhar quem está rodando, quem está precisando de transporte. E tinha, né, por exemplo, mineradoras que estavam precisando. E você sabe o que aconteceu, Valéria? Com o negócio da pandemia, um transporte coletivo de funcionário que carregava 50 pessoas teve que passar a trabalhar com a metade, sim, com 25. O que aconteceu? Dobrou a frota. Moral da história, esse meu cliente com isso começou, né, a gente mapeou ali para quem que ele ia entrar em contato, ofereceu os serviços dele. Ele saiu de uma frota de 3 ônibus para 43 ônibus. Olha só. Né? E hoje tem 2 negócios diferentes. Voltaram às aulas, voltaram a rodar os carros que ele tem para o transporte escolar e ele continua agora com uma frota de ônibus aí atendendo o transporte empresarial. Sim. Olha que coisa bacana. Então, até isso, né? isso cabe, né, dentro do nosso planejamento, porque tem aquela época que é muito boa que você tem que estar focado na venda mesmo. A empresa tem que estar focada para a venda, para a entrega do serviço. Mas tem aquela época que dá aquele respiro para você replanejar, né? E buscar olha só, aí esse pensar, coisas. né? Sim. Pensar o negócio estrategicamente. Sim. Né? Esse respiro que você está falando, ele é muito interessante, né? Porque quando o empresário ele tem tempo para sair um pouco do operacional, aliás, né, todo empresário deveria
dedicar muito mais tempo ao planejamento, à parte estratégica do negócio E menos a operação. E menos a operação, porque a operação, a gente precisa ter ali as pessoas para cuidar disso, e o empresário está focado no crescimento da empresa, porque nesses momentos de baixa, se ele tirar tempo para ele, para pensar no negócio, ele vai conseguir, inclusive, trazer novos produtos, novos serviços, identificar novas oportunidades de mercado para o negócio dele. Às vezes ele pode não conseguir fazer isso sozinho, mas aí Sim. tem mentores, né? Para Como poder você, ajudar. como eu, para poder Sim, com ajudar certeza. nesse processo, que é o que a gente faz, né? Sim. Aqui diariamente. Mas assim, é muito interessante. Essa época de ano, agora, ela abre muitas oportunidades para renovação, né? Até Sim. porque o espírito tá É esse, né? para esse, né? Para Sim. isso, né? É importante, né? Eu falo, é uma época. O correto é que todo mundo já entrasse o ano com o planejamento pronto. Mas a gente sabe que não é a realidade da maioria das empresas. Tem muita gente que, na verdade, nem planeja, né? E aí já é um erro Como é que grave. você fala? O que eu falo? Qual que é a musiquinha que você canta para essa turma aí que não Deixa planeja? a vida me levar. Vida leva eu. Né? Onda do Zeca Pagodinho, né? Com certeza. Eu acho impressionante isso, sabe? Porque, assim, aquela coisa que eu uso outra metáfora, né? Que é a metáfora do avião, né? Que é assim, imagina você entrar no avião e falar assim, para onde que ele está indo? Ah, sei lá, entra aí, depois descobre. Tá sem piloto, né? Tá sem piloto. Não, tá sem piloto, né? não, tá sem rumo, né? Tá sem Ele rumo, tá sem rumo, né? instrumento. Porque você não tem... tem o piloto, mas eu falei, sem piloto não, tá sem instrumentos, né? O piloto não sabe para onde que ele vai. Não sabe, né? Vai sair voando sem rumo. E por isso que é importante, né? Acabar aí com essa crença que o ano só começa depois do carnaval e já pensar ano a ano. Então, assim, gente, se não deu tempo de planejar no ano passado, se ainda não tem, porque o correto é o quê? Chegar setembro, outubro, você já começar a se planejar, né, para o ano seguinte. Eu falo, o tempo passa tão rápido que às vezes a gente, nossa, mas vou começar tanto tempo antes? Sim, porque você já começa a pensar naquilo que você quer, qual vai ser o objetivo que eu vou querer atingir no ano que vem. Já começar a pensar. Por quê? Para você fazer um planejamento bem feito, então você vai, além de acompanhar todo o histórico do ano anterior, que eu falo que é a melhor coisa que tem vários indicadores aí que a gente trabalha aqui no Instituto EVEX, né, com os nossos mentorados, aqui nas nossas empresas também, que a gente precisa de estar acompanhando durante o ano. E quando a gente faz isso, quando chega mais para o final do ano, aí no último quadrimestre, você já tem um histórico para poder ir trabalhando. Então fica muito mais fácil de você chegar a dezembro, inicinho de janeiro, tá só acabando de acertar o seu orçamento com aquele histórico de vendas ali que você fez, de faturamento, de despesa, de tudo, né? Para poder chegar no resultado final. Então acompanhar esse histórico é importante. Então não existe isso que... tudo começa depois do carnaval. Na verdade, o ano, né, tem 12 meses e todos eles são meses de trabalho. O empresário pode até sair de férias o mês todo, mas ele tem a equipe que está ali trabalhando para poder apresentar aquele orçamento, aquele planejamento para ele também. Ele precisa de saber onde ele quer chegar, qual é o objetivo principal. Mas o resto, quando é uma empresa já mais estruturada, ele tem uma equipe para poder ajudar. Se não tem que pôr a mão na massa e fazer mesmo. Eu falo que quando ele é sozinho e ele para fazer um planejamento, o resultado que ele tem é muito melhor. Né? E algumas coisas são importantes, né, Valéria, de se observar. Aí, o planejamento não é nada que... Eu li como é que chama, gente? O livro agora fugiu, aquele que está na cabeceira da minha cama, Valéria. Ganhando tração. Ganhando tração. Ganhando tração. Eu li que o planejamento ele precisa ser simples. Simples. Ele precisa ser simples, ele precisa caber numa folha de papel. Né? Tem muita gente que fala assim, não, planejamento tem que ser uma coisa rebuscada, tem que ser
contratado uma empresa para poder fazer um projeto de planejamento estratégico para o nosso... Gente, planejamento é onde eu quero chegar e como eu vou fazer para chegar lá. Sim. Né? Basicamente, é isso. Né? Sim. O que é? Até dando uma dica aqui, né, para os nossos empresários, clientes e ouvintes que nos acompanham ou nos assistem também no YouTube. Sim. É o quê? É você colocar um alvo, um objetivo, então, que esse objetivo seja de um ano. Né? Vamos pegar um exemplo aqui para ficar fácil. Sim. No ano que vem, eu quero dobrar minhas vendas. Esse ano, exemplo. né? No ano que vem, não. Né? Eu estou pensando lá em fazer nós já um planejamento. Estamos em 31 de janeiro hoje, que é o dia que nós estamos vamos pensar gravando. daqui para frente. Né? Esse ano, quero dobrar minhas vendas. Sim. Que ainda dá tempo para muita gente. Ó, tem 11 meses aí para frente. Com certeza, né? Dá tempo de fazer. E como que eu vou fazer isso? Então, eu quero dobrar. Então, se o ano passado eu vendi 10 milhões, esse ano eu quero vender 20. Ok. Como que eu vou fazer isso? Eu vendi 500 mil, eu quero vender 1 milhão. Como que eu vou fazer isso? É colocar o alvo lá na frente e entender o seguinte. Quais são as ações, que é o como, né? Sim. Como que eu vou chegar lá? Quais são as ações que eu vou fazer até novembro, né? Para que em dezembro eu chegue lá com o dobro da meta. Então, por exemplo, eu posso dobrar a minha equipe de vendas, eu posso dobrar a quantidade de clientes que eu faço prospecção, eu posso qualificar a minha equipe, né? Eu posso treinar a minha investir equipe. em tecnologia e às vezes nem preciso dobrar a equipe, né? Depende, né? Às vezes do tipo de negócio que você tem. Sim. Né? Tem negócios, por exemplo, eu vendo online, né? Tem um e-commerce, tem alguma coisa. Você pode investir mais em marketing, né? Colocar mais dinheiro em campanhas de marketing para poder atingir um público maior. Né? Então, são várias ações ali que podem ser feitas, aumentar o ticket médio de compra dos meus clientes, olhar para os clientes que eu tenho dentro de casa e conversar com esses clientes, ver o que mais que eles precisam, que eu posso vender mais para eles. Né? Ativar mais clientes. Nossa, Valéria, teve uma vez que um cliente meu, né, uma empresa, ela estava vendendo 300 mil por mês. E em 3 meses nós fomos para 2 milhões de reais de vendas sem colocar um cliente novo para dentro. Sabe por quê? Ativação de cliente. Sim. Eles tinham 10% de ativação da carteira de cliente, ou seja, tinha cliente dentro de casa, cadastrado, pronto para poder comprar o serviço daquela empresa e não estava comprando, só 10% estava. E a hora que a gente foi entender por que eles não estavam comprando, aí tem um negócio muito bacana, sabe? Que eu falo, a gente às vezes fica, o empresário, a empresária que está nos ouvindo, muitas vezes fica assim, tentando achar a solução sozinho. Né? Sendo que você tem uma equipe, que você pode conversar com a equipe, entender o que está acontecendo. Você tem o cliente para conversar, para sair a campo, em conversar com o cliente, entender o que ele está precisando, para você adequar o seu produto ou serviço à necessidade dele, e aí aumentar a sua ativação, a sua conversão de vendas, aumentar os seus resultados. E pode, às vezes, muito mais do que dobrar a venda. No caso dessa empresa, né, ela chegou no final do ano com 10 vezes o faturamento dela. Ou seja, ela começou o ano faturando 300 mil, terminou terminou o ano faturando 3 milhões de reais ao mês. É um crescimento, né? Mas o que acontece? Tinha um objetivo traçado, de onde queria chegar, tinha uma base de clientes forte. O objetivo eram 2 milhões. Né? Ultrapassou o objetivo. Ultrapassou o objetivo. Mas tinha um objetivo. Sim. Né? Que bom que ultrapassou, mas ele conseguiu atingir e conseguiu ultrapassar. Olha né? só. Mas por quê? Porque com certeza teve um bom planejamento, ações bem direcionadas para aquele objetivo. Com certeza a equipe não ficava apagando incêndio o dia inteiro, correndo para lá e para cá,
sabia o que tinha que fazer, quais as ações com o cliente, qual o tipo de comunicação, o que fazer, né, com o marketing com o cliente, com o fornecedor, para poder conseguir. Né, o mais importante dessa história toda foi a gente sair a campo para ouvir o cliente e entender por que ele não estava usando o serviço daquela empresa. Sim, ouvir e aí, o cliente. Mapeado isso, todos né? os ajustes foram feitos e aí as coisas começaram a acontecer. Né? Então, assim, é uma hora que a gente pode, né, agora no início do ano, fazer esse trabalho, né? Aproveitar agora, né, ainda dá tempo de fazer isso em fevereiro, que está começando aí, e acertar para o ano todo. Né? Então, definir a meta-alvo lá e ir para cima das ações do como, né, que vai ser feito para aquilo. Então, eu falo assim, cabe numa folha de papel. Né? Dá para fazer numa folha de papel. Né, Valéria? É isso. É isso? Dá para fazer numa folha de papel. Olha. E, pessoal, olha só, tá vendo nesse bate-papo aqui, né? Rápido, mas eu creio que bastante efetivo e reflexivo para você que está nos ouvindo, que está aí assistindo pelo YouTube também. Olha só, o ano não começa só depois do carnaval, nunca começou. Lembrando que o carnaval é só uma data, né? Uma data festiva que acaba sendo um marco por conta de tudo isso que vem de festas atrás, de contas. E aí o pessoal fala, só depois do carnaval. E não é verdade. Né? Se você deixar para começar depois do carnaval, eu vou te dar uma notícia. Vai começar atrasado. Vai começar atrasado. Então, e aproveitar, né? Que agora em 2023... a gente tem o carnaval logo, não no início de fevereiro, mas está aí... No meio, né? No meio, dia 21, né? Terça-feira de carnaval. É um mês curto, mas ainda tem, né? Alguns dias depois do carnaval. Para poder aproveitar e já começar março. Com o pé no acelerador aí, no embalo. Ok? É isso aí. É né? isso. Bom, e para você que está aqui nos ouvindo, pode ser que você esteja ouvindo esse podcast aí, né, no Spotify ou no iTunes, no Google Podcast. Também pode estar vendo a gente no YouTube. Se você está vendo no YouTube, aperta aí o sininho, né, passa a seguir o nosso canal aí, né, assina o nosso canal, aperta o sininho para você receber os nossos conteúdos em primeira mão e pode nos acompanhar também, né, Valéria? No Instagram da Valéria, valéria.bax, @valéria.bax. O meu, André Bax _oficial. Todo dia tem conteúdo, né, Valéria? Todo dia, gente. Todo dia a gente está trazendo alguma coisa bacana para vocês. Quem está na nossa lista de e-mail recebe também semanalmente aí um conteúdo bacana, mais completo, para poder gestão, ajudar né? aí sobre gestão. E lembrando a vocês que toda quinta-feira, a partir dessa, até o final do ano, tem EVEXcast, trazendo aí conteúdos que são importantes também para você que é empresário. Algumas vezes comigo e o André, outras vezes com nós dois e convidados, um de nós com convidados, com temas também que sejam importantes para poder agregar e te ajudar aí a ter resultados cada vez melhores. É isso aí, né? É isso. E vamos para cima. Bora!